Fala galera, meu nome é Thales Ezequiel, esse é o canal Trade Invest e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre gerenciamento de risco em opções binárias. Primeiramente quero falar para vocês que estão começando que o gerenciamento de risco ele é o pilar principal e o mais importante para você obter consistência nas suas operações. Para você que já opera, você já deve ter percebido que nos momentos que você não respeitou o gerenciamento foram os momentos mais difíceis que você encontrou e certamente os momentos que você obteve mais prejuízos. Se você tiver disciplina e paciência, com certeza você conseguirá atingir seus objetivos. Bom, antes de você começar a definir o seu gerenciamento de risco, você precisa saber o que é stop gain e stop loss. Stop gain é quando você atinge a sua meta de lucro do dia. E stop loss é quando você atinge a sua meta de prejuízo do dia. Então, quando você atingir uma das duas, você deve encerrar suas operações no dia e voltar a operar só no próximo dia, beleza? E é para encerrar suas operações mesmo. Bom, primeiro passo, você tem que definir o valor que você aceita perder por dia. Você estipula o valor que você aceita perder no dia durante um período de uma semana ou um mês. Por exemplo, se você aceita perder R$10 por dia durante um mês, normalmente você operar aí 20 dias no mês, você vai ter que ter um stop mensal de R$200. O segundo passo é você definir o método de gerenciamento que você vai utilizar. Eu estarei mostrando para vocês 3 métodos que vocês podem estar analisando e testando aí e definir qual que é o mais interessante para vocês. Os métodos são o 2x1, o 4x2 e o Soros nível 2. E para os exemplos que eu vou estar explicando para vocês, eu vou estar considerando um payout de 80%. Eu até sugiro a vocês que vocês não operem com um payout menor que 80%. Bom, vamos lá. 2x1 ele consiste em 2 operações de gain, de lucro, ou uma operação de loss, de prejuízo. Então, quando você atingir ou 2 operações de gain ou uma operação de loss, você encerra suas operações e volta no próximo dia. No 2x1 você tem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é você fazer 2 gains e nenhum loss. A segunda possibilidade é você fazer um gain e um loss. E a terceira possibilidade é na primeira operação você já tiver um loss. Para você definir o valor das suas operações, você vai pegar sempre o valor que você definiu, que você aceita perder no dia, e dividir pela quantidade de loss do método. Como esse método 2x1 ele é um loss, você vai pegar o valor e dividir por 1. Exemplo, se você definiu que você aceita perder R$10 por dia, você divide 10 por 1, que dá 10, e o valor das suas operações serão de R$10. Mas assim, você definiu que você aceita perder R$10 por dia. E se você atingir um gain e um loss, você encerra suas operações. Porém, nesse método, um gain e um loss, você vai ficar basicamente no 0 a 0. Um pequeno prejuízo ali por causa do payout. Você não terá atingido os R$10 que você definiu. Porém, você deve respeitar a quantidade de operações, tanto de gain quanto de loss, independente se você atingir os R$10 de prejuízo ou não. Porque se você não respeitar a quantidade de loss e de gains do método de gerenciamento 2x1, você vai estar colocando seu capital em risco e, além do mais, se você está no x1 ali e você tentar mais uma operação e essa operação for de loss, você vai passar aquele prejuízo de R$10 que você pré-definiu. O segundo método é o 4x2. Ele consiste em 4 operações de gain ou 2 operações de loss. E no método 4x2, você tem 6 possibilidades. A primeira é 4 gains e nenhum loss. A segunda é 4 gains e 1 loss. A terceira é 3 gains e 2 loss. A quarta é 2 gains e 2 loss. A quinta é 1 gain e 2 loss. E a sexta é 0 gains e 2 loss. Então, quando você atingir uma dessas possibilidades, você encerra suas operações no dia. Nesse método, para você definir o valor das suas operações, você vai pegar o valor que você definiu que você aceita perder no dia, no caso do exemplo de R$10, e vai dividir pela quantidade de loss do método, que no caso aqui é 2. Então você vai dividir 10 por 2 e o valor das suas operações vai ser de R$5. Da mesma forma do método 2x1, você deve respeitar a quantidade de loss e de gain. Quando você atingir uma das 6 possibilidades, você encerra suas operações. E o terceiro método é o Soros nível 2. Ele consiste em você atingir 2 gains seguidos ou 2 loss. O loss não precisa ser seguido. Como nesse método a quantidade de loss é 2, então o valor das suas operações vai ser o valor que você aceita perder no dia dividido por 2. No exemplo de R$10,
o valor das suas operações iniciais serão de R$5. E por que iniciais? Porque quando você opera com Soros, o valor da sua primeira operação é X, já a sua segunda operação é esse X mais o lucro que você obteve nessa operação. Isso caso seja uma operação de gain. Caso seja uma operação de loss, a sua segunda operação continua com o mesmo valor inicial. Algumas pessoas, quando obtêm o loss na primeira operação usando Soros, elas aumentam o valor da segunda operação, tentando alavancar um possível lucro na operação. Porém, quando elas fazem isso, elas aumentam a questão do risco em relação ao retorno no longo prazo. E nesse método você também tem 6 possibilidades. A primeira possibilidade é você fazer 2 gains seguidos. A segunda possibilidade é você fazer 2 loss seguidos. A terceira possibilidade é você fazer um loss e depois 2 gains seguidos. A quarta possibilidade é você fazer um loss, depois um gain e depois outro loss. A quinta possibilidade é você fazer um gain, um loss e depois 2 gains seguidos. E a sexta possibilidade é você fazer um loss e depois 2 gains seguidos. Então, quando você atingir uma dessas sequências, você encerra suas operações. Bom, esses são os 3 métodos que eu tinha para passar para vocês. Eu sugiro que vocês façam um teste aí com os 3 métodos, tá? Pelo menos um teste de 1 semana com cada método. E aí você analisa qual que é o que te dá mais retorno, qual que você tem mais resultados positivos. E aí você define o que é mais interessante para você. Independente do método que você escolha, siga ele à risca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.